Na era digital, a venda de cada livro é uma vitória. Por isso, os 2 milhões de exemplares vendidos ao longo de 25 anos é uma marca que rendeu prêmios e reconhecimento ao escritor Tony Brandão. Além de escritor, Tony é roteirista, dramaturgo e criador multimídia. Seus livros foram lançados também na França, Bélgica, Suíça, Canadá e outros países de língua francesa. Tony Brandão é o nosso convidado do Cultura e Saber de hoje. Tony, conta pra mim um pouco da sua história. Você é escritor, mas você não é só escritor, e só eu coloco entre muitas aspas, porque não é uma tarefa tão simples. Oi, Melissa, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. E eu sou escritor, roteirista de audiovisual, escrevo para teatro também. Então eu alterno entre as 3 linguagens. Eu trabalho há 30 anos, mais ou menos, entre as 3 linguagens. Literatura, sempre parto da literatura, e faço coisas com audiovisual e com teatro e vou alternando. Conta pra gente, Tony, como é que é essa questão de alternar entre as linguagens? Porque a gente sabe o quanto é importante a gente dialogar com o público. E aí não dá para você passar de uma coisa para outra no automático. Você tem que, obviamente, que pensar em quem está absorvendo do outro lado. Como é que é isso? Eu tenho um princípio no meu trabalho que sempre me acompanha, que é o seguinte: eu acho que os meus livros são para adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos, e os outros projetos também circulam entre os 3 públicos, na verdade. Seja qual for o público para o qual estou falando, eu vou no seguinte princípio: não é preciso desligar o cérebro para se divertir e não é preciso apagar as telas para refletir. Então, assim, não precisa ser denso demais, pesado, chato, para trazer uma informação importante, consistente, e também não é necessário... não é porque é divertido, alegre, entretenimento, que a coisa não pode ser reflexiva. Então, sendo assim, eu levo esse jeito de olhar para as coisas, o que quer que eu vá fazer. Existe, por exemplo, alguns parâmetros que eu sigo. Eu gosto de criar personagens com senso crítico, com alguma cidadania e também disfuncionais. Quanto mais fora da casinha forem os personagens, mesmo os heróis, mesmo as heroínas, vilão, seja quem for, quanto mais eles precisarem evoluir durante a narrativa, eu acho mais legal. Então, assim, isso estou te falando sempre no macro para chegar nas claro. linguagens. Então, e também eu procuro que quem vai receber aquele material saia, isso é bastante pretensioso, mas saia melhor do que entrou, sabe? Que tenha ali a chance de olhar melhor para um assunto, cuidar melhor de alguma questão, entender o amor de uma maneira diferente, entender seja o que for o assunto e tal. Então aí eu vou, dentro disso, desses parâmetros, eu vou usando cada meio como ele se me oferece. E eu tento, ainda assim, subverter um pouco essa ordem, que é assim, se eu vou para o teatro, que é uma arte milenar. Agora, se eu falar assim, milenar, não é tão tecnológico, é absurdo, porque os musicais estão super sofisticados e tal, mas você faz um teatro orgânico, um teatro mais artesanal, que eu gosto mais de fazer, faço musical também, acho bacana, mas assim, eu levo para a linguagem do teatro a agilidade do audiovisual, por exemplo, entendeu? E eu tento levar para o audiovisual, né, dentro disso que você está falando, alguns parâmetros que assim, para facilitar a vida da produção, entendeu? Então, assim, não complicar demais, pouca festa, poucos eventos coletivos, pouco externa, entendeu? Eu tento fazer isso, são cuidados porque tudo é uma indústria, né? Você tem uma ideia, alguém aposta na sua ideia, a sua ideia deixa de ser sua, ela passa a ser sua da editora e do leitor, sua da emissora de televisão, de streaming e do público, ou sua do teatro, do elenco, do diretor e de quem vai assistir. Então é só um ponto de partida, né? Às vezes nem é ponto de partida, às vezes partida antes de você só se apropria de um tema, como no caso desse livro que a gente vai falar, no Casmurro Filme, para ir para adiante. Então eu vou cuidando para não abandonar os preceitos da linguagem que eu estiver atuando, mas sabendo que eu posso misturar elementos de uma coisa e outra, entendeu? Que dá um saborzinho aí, um tempero bem legal, né? Agora, você falou que tem um público muito forte aí entre adolescentes. A gente sabe que adolescente tem cada vez mais uma certa dificuldade em se apaixonar pela literatura.
A gente sabe disso e esse é um desafio muito grande. Um desafio que, diga-se de passagem, você está enfrentando muito bem com mais de 3 milhões de livros vendidos. Então, quer dizer, está superando muitíssimo bem. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa sempre tentativa e está conseguindo efetivamente de entrar na cabeça do adolescente para conseguir deixá-lo confortável ali dentro da sua obra. Veja, eu não concordo muito com essa coisa de que o adolescente não lê, de que o adolescente, sabe assim, porque é assim, durante muito tempo fez-se uma literatura chata para o adolescente, né, entendeu? Como é que eles iam, por exemplo, eu acho assim, o adolescente lê sim, vai para a livraria, vai atrás dos seus ídolos, então gosta de acompanhar histórias, entendeu? Pode não ser a maneira clássica que frustra muita gente, esperava que seguisse de uma maneira que, como eram as gerações anteriores, mas essa coisa mais informal, uma linguagem mais coloquial, uma história não linear, você vê, é um grande... A molecada ela tem um senso crítico muito bacana. Então, eu não acho que lê-se pouco no Brasil, eu também não acho que o adolescente não lê. Eu discordo um pouco disso. Eu sei que poderia ler muito mais do que lê, mas não. E também tem uma questão que eu acho que a educação, que ela de uma maneira, ela atrapalha um pouco na literatura para jovem a literatura, porque assim tem a coisa da obrigação de ler clássicos para fazer vestibular. Nós temos livros clássicos, Melissa, maravilhosos, muito bem escritos, muito densos, com histórias fantásticas. Só que o contexto em que ele é inserido para o jovem é assim. Primeiro assim, você vem criando o leitor desde pequeno, os pais leem história ou não leem história, mas a criança tem acesso à história, o pré-adolescente tem acesso à história, o adolescente tem acesso à história, sempre se reconhecendo nas tramas. As questões existenciais do leitor até ali vão super bem. Aí chega na hora do ensino médio, não estou falando que é 100%, mas sei lá, 70%, 75% viram... como se fosse assim, esqueça o prazer da leitura, você agora vai ter que ler clássicos para entrar na faculdade. Por obrigação. Por obrigação, histórias que não têm nada a ver com o seu universo. Os educadores, eles ralam muito, poxa, os educadores fazem um trabalho magnífico para tentar criar uma ponte entre o leitor e a literatura, mas essa literatura que ele tem que ler com essa função de fazer vestibular, não é palatável, não é gostosa na maioria dos casos, entendeu? Então fica muito difícil tomar prazer para a leitura. Então acaba aquela coisa que a gente sabe muito bem, que é um lê um capítulo, outro lê outro capítulo, no final fazem a prova todos juntos, ou então pega o resumo, sabe? Então assim, eu acho que esse tipo, não dá para você sobrecarregar o adolescente com a responsabilidade de uma coisa que Machado de Assis, por exemplo. Ler Machado de Assis, quando se lê obrigatoriamente na escola, eu acho um desserviço para o Machado de Assis, para a obra dele, entendeu? Porque... E o educador, nossa, o que ele sofre, o que ele pena para fazer acontecer, para dar estímulo e tal. E fica difícil, eu entendo que fica difícil, entendeu? Sim, e outra coisa... É frustrante eu falar isso para você, não? De forma nenhuma. É algo importante da gente observar e analisar e até, de alguma forma, quebrar um pouco desses pequenos preconceitos que a gente acaba adquirindo, porque uma outra questão que eu queria até colocar porque Machado de Assis, por exemplo, não é um português não é um português contemporâneo. Algumas palavras, por exemplo, que tem ali no livro estão em desuso. E aí isso também é algo que vai deixando a leitura um pouco mais arrastada. Então, quer dizer, tudo isso precisa ser colocado nesse universo desse jovem, e aí a gente não pode deixar de mencionar outras questões, que por exemplo, existem jovens que estão na periferia e em escolas que não têm biblioteca. E aí ele vai ter que buscar muito mais longe essa fonte de leitura do que um outro que tem uma biblioteca à mão. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa considerar, né? Claro, exatamente. Mas assim, ainda assim, você vê atitudes brilhantes de grupos de jovens e de educadores criando nichos de cultura. Existem algumas escolas preparadas com bibliotecas, os CELs em São Paulo, tal, que são maravilhosas, tal. Mas quando não é um CEL, nossa, eu recebo surpresas muito agradáveis, porque meus livros são comprados também para governo, para alimentar as escolas. Então eu recebo perfis de escolas, assim, de grupos de escola que fizeram desdobramentos da obra, um olhar crítico, super bacana, sabe? Eu acho que
que eu fico sempre empolgado com o que eu recebo do leitor, de qualquer lugar. Eu escrevo livro para fora do Brasil também, então assim, eu me pego em situações muito bacanas, livro na periferia de Paris, na periferia de São Paulo, sabe? Agora vou lançar aí nos Estados Unidos, Portugal já lancei também, então eu fico sempre achando que onde a cultura puder, a cultura vai se expandir, sabe? Eu acho que ela consegue ultrapassar. O olhar do jovem da periferia de Paris é diferente do olhar do jovem da periferia de São Paulo? Eu acho que são outras necessidades, né? Eu acho que são outras necessidades, que a gente lida com uma desigualdade social muito grande, né? No Brasil, isso acho que assim, não ter saneamento básico na maioria do país é uma lástima das mais profundas, né? Então, assim, você vê na Europa, isso está um pouco mais andado. Essas questões básicas já são outras. Tem a questão da imigração, a questão do emprego, do primeiro emprego, a questão agora da falta de recursos naturais, que está virando uma máxima que isso é impossível negar, que está todo mundo se havendo com essa questão, destruiu-se as árvores, queimou-se o carbono, tal. Estamos tendo que olhar para isso, né, mais objetivamente. Então, são essas questões. Mas agora as nossas, elas são essenciais nós não temos guerra no sentido estrutural de uma guerra, né? Como estamos vendo agora aqui, mas temos guerras de quadrilhas, guerrilhas, pequenas guerrilhas, e dentro de tudo isso ainda educadores, famílias, leitores que ultrapassam os limites e vão fazem acontecer. A gente precisa sempre destacar o papel do nosso educador, que é um guerreiro. Com certeza são guerreiros e guerreiras aí nessa trincheira para trazer uma escola mais interessante, um gosto pela literatura, pela educação. Então, sempre a gente tem aqui esse papel também, o Cultura e Saber também tem esse papel de destacar esses verdadeiros heróis ali do dia a dia. Agora eu queria, falando especificamente deste livro, do seu livro, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso programa, a nossa gravação, e aí Tony estava me explicando que ele não é um livro inspirado no Dom Casmurro de Machado de Assis, mas pelo que a gente conversou aqui, eu vejo que por meio desse livro, com certeza o leitor fica interessado em saber quem é esse cara, né? E aí procurar mais informações. Como é que é isso? Me conta desse livro aqui. Então, esse livro é uma grande alegria para mim, porque ele está me levando a falar em lugares cada vez mais interessantes. Estou aqui no Palácio 9 de Julho com vocês agora nesse programa, lugar lindo que eu passo sempre, que eu moro aqui perto e tal. E estou adorando, quer dizer, ele só me leva para boas experiências. A literatura, nos últimos 30 anos da minha vida, só me levou para boas experiências. E aí, esse livro é um livro sobre um filme, sobre o livro mais legal da literatura popular brasileira. Eu costumo começar dizendo assim, né? E deixando claro que não se trata de uma adaptação de Dom Casmurro, como eu estava ali falando, porque eu não seria louco de adaptar Dom Casmurro. Primeiro que não precisa, e segundo que a obra do Machado, vou te dar um exemplo para ficar claro para você a importância que para mim tem Machado. O Harold Bloom falou sobre o Shakespeare com Hamlet, inventou o homem moderno da civilização, o homem sensível com seus conflitos, o ser ou não ser, aquela coisa toda. Ele começa ali uma discussão que vai moldando o existencialismo e vai moldando várias coisas que vêm a rebote da obra grandiosa do Shakespeare. Eu acho que Machado está para Shakespeare e o Dom Casmurro está para Hamlet na mesma dimensão, porque com o Dom Casmurro, o Machado inaugura um jeito de mostrar o homem brasileiro, o homem moderno brasileiro. Um olhar crítico para um latifundiário branco, machista, que é o personagem e tal. Olhando para isso e, ao mesmo tempo, colocando as camadas sutis, onde o desejo velado do personagem, Dom Casmurro, pela esposa e pelo amigo estão presentes na história. São várias leituras que você pode fazer de um homem com uma dor refém da sua solidão, refém do seu desejo. Tudo isso construído por esse cara que, com essa obra, inaugura a moderna literatura brasileira. E quem é esse homem, Melissa? É um preto, pobre, gago, que desceu do morro e foi totalmente... porque tem uma máxima na literatura, nessa literatura naturalista, que diz: o homem é refém do meio. Você vê, por exemplo, no livro Curtiço é um ótimo exemplo para isso. Todos os personagens do Curtiço, eles acabam mudando de comportamento, se deteriorando como ponto de vista humano, digamos assim, a partir da convivência
naquele cortiço, tal. É uma crítica bastante profunda, muito bem escrito, inclusive. Agora, o Machado, é o cara que está entre naturalismo e realismo, ele quebra ele tem a rebeldia premiada, eu digo. Ele quebra todos esses paradigmas, desce do morro, não repete a realidade que esperavam que ele repetisse, porque era para ser um filho de um homem negro, de uma açoriana, pobres, sabe, servis. Ele vem, desce, com todas as questões que eu estou te falando, num ambiente muito elitizado, preconceituoso, e um homem gago, preto, se impondo de uma maneira, através da sua cultura, e criando a Academia Brasileira de Letras, criando Dom Casmurro, criando Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sabe, ele expande de uma maneira o saber sobre o humano do brasileiro que não tem ninguém, eu acho que tem, não, assim, ele é o maior, né? Nesse aspecto, para mim, ele é o maior. É bonito de te ouvir falando com tanto prazer sobre esse livro e sobre o genial Machado de Assis. É muito legal e é muito empolgante também, porque a gente sabe o quanto é muitas vezes difícil para algumas pessoas assimilarem em determinadas situações, mas quando a gente lança um olhar de ângulos diferentes, isso dá um prazer, um sabor tão diferente, tão melhor, né? E aí, então, exatamente, aí quando eu faço a minha história, porque essa história, como eu te falei, é minha, então é um diretor de cinema, Neco Butros, que contrata a Hanna, que é uma produtora de audiovisual de live action com atores, seres humanos. Eles estão em Cannes, os dois, trabalhando nos seus festivais, ele na publicidade, ela no cinema, se encontram. Ela está precisando de dinheiro, ele pode pagar, então ela topa fazer um filme com ele, vai ser Machado de Assis. Eles contratam um roteirista de streaming brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos e começam a aventura de fazer o Dom Casmurro acontecer. Então aí vem um ator de teatro disfuncional, que eu digo porque ele é rebelde, indisciplinado um pouco, mas é muito talentoso, que está fazendo um Hamlet, e é inegável o talento dele para fazer esse papel, então ele é contratado, apesar de não ser famoso. Aí uma atriz que acabou de fazer uma novela, uma jovem com 20 milhões de seguidores, tal, que se destacou numa trama de uma novela de pouco sucesso, mas a trama dela, por causa dela, bombou, então ela vira uma protagonista no meio da novela, ela se oferece para ser a Capitu, e aí vem um ator português para fazer o Escobar. Então é esse triângulo de atores, esses são os meus personagens principais da minha trama, entendeu? E aí eu construo a história por aí. E o Machado de Assis, quando ele aparece na história, ele vem com ele aparece como roteiro. Quando os personagens criam o roteiro do filme, o que está roteirizado dentro do livro, está em formato de roteiro, inclusive, é trecho de Machado de Assis. Tem as rubricas que são minhas e os diálogos são dele. E aí tem mais dois momentos que eu acho importantes do livro para a apreciação da obra do Machado. Um é que vem um estudioso da academia falar com o elenco, falar com a produção e vai contextualizando essas coisas que eu te falei um pouco sobre Machado e outras. E aí o ator principal, na sua criação da personagem, ele vai para o Rio de Janeiro, sobe o morro do Livramento, onde Machado viveu, vai à Academia Brasileira de Letras, vai ao mausoléu da Academia no cemitério e vai recompondo o Machado a partir daí, para chegar no seu Bentinho, entendeu? Muito legal mesmo. Agora, você coloca aqui que é Dom Casmurro, o filme. Eu queria que você contasse um pouco dessa questão do livro virar filme, desse vice-versa aí, porque porventura as pessoas acham meio frustrante. Você lê um livro, você se debruça num livro, você fica empolgadíssimo com os personagens e aí ele vira um filme. E aí não é a mesma coisa. E aí você fica um pouco frustrado. Como é que é isso? Como é que é também esse desafio de trazer as duas linguagens tão paralelas e que muitas vezes as pessoas ficam ali... Faltou. Tem muitos filmes inspirados em livros que eu adoro, mas eu jamais comparo um livro com um filme. Acho que isso não existe essa possibilidade de um filme ocupar o lugar que um livro ocupa no meu imaginário, na minha existência, na minha profundidade. O livro é muito superior nesse aspecto. Tem muitos filmes maravilhosos, obviamente, mas eles tratam as questões de uma outra maneira. Agora, quando eu vou ceder, por exemplo, eu tenho 5 dos meus livros, nesse momento, estão desdobrados para projetos audiovisuais. 3 deles eu sou roteirista, porque aí são projetos em que no contexto de produção a minha maneira de criar funcionava,
junto com o diretor, a gente tinha uma afinidade intelectual, de sensibilidade e tal, que justificava eu estar com ele. Ainda assim, eu abro mão de tudo que eu acho que é necessário para a história virar um projeto audiovisual. Agora, 2 filmes, por exemplo, o Bagdá, o skatista, que virou o filme Meu Nome é Bagdá, e 2-1, que está em processo de pré-produção, tá começando a virar filme agora, são 2 filmes que eu cedi direitos para 2 diretoras muito legais, que são muito autorais, e eu achei que se eu fosse estar com elas, eu ia atrapalhá-las no filme, entendeu? Porque ou você confia que uma pessoa vai pegar o teu livro, vai transformar no filme dela, né? E até quando, por exemplo, o Bagdá, o skatista, ele ganhou o Festival de Berlim para jovens em 2020, ganhou vários festivais pelo mundo e foi dirigido pela Caru Alves de Souza, que é a filha da Tata Amaral, que é uma diretora muito consagrada já, uma querida amiga e tal. E foi o segundo filme da Caru, ela arrebentou de ganhar festivais pelo mundo e tal. E aí um dia eu fui para filmagem, e ela estava filmando, porque assim, a minha trama o Bagdá é o skatista, o menino. E ele tem uma prima chamada Tati. E ela era encantada com essa personagem, Tati, era uma skatista, Tati, E aí ela foi fazer um curso de doctorate de roteiros em Londres, e lá disse, você percebeu que você não quer filmar o Bagdá, você quer filmar a Tati. E aí ela foi montando na cabeça dela, e chegou e falou, será que eu posso, vamos fazer essa troca? Eu falei, claro, o filme é teu, faça como você achar mais legal. Aí quando eu fui para as filmagens, foi engraçado, porque ela falou, poxa, então, o que você achou? Porque a gente tem essa coisa que mudou o eixo e tal, né? Falei, mas olha só, nós estamos aqui, as skatistas, os skatistas, tá a Tati, que é a minha personagem, tá a história que você está contando, esse ambiente é o cenário do meu livro, essas ruelas são as ruelas do meu livro, então assim, tá tudo aqui, é a sua maneira de contar a minha história, entendeu? E aí deixei ela fazer como ela queria, e obviamente o resultado é maravilhoso, porque tem que ser assim, você tem que desapegar um pouco, né? Quando eu vou ser roteirista, eu fico mais a favor da obra audiovisual do que do livro. Eu não trabalho sozinho, tem sempre um casal que trabalha comigo, que se alterna de acordo com o projeto. Eu gosto de ser voto vencido, eu gosto às vezes eu gosto assim, meio na raiva, assim, ai, caramba, porque aí é o autor do livro falando, mas quando o autor do livro tem que ficar em casa. Para a sala de reunião de criação eu tenho que levar o roteirista e não o escritor do livro, entendeu? Mas eu estou pensando aqui nesse exercício, tem que ser duro na argumentação ali, com certeza. Exatamente. Mas se você olha para a obra, não é ruim. Porque aí, se o objetivo seu for fazer bem feito uma coisa, você vai abrir mão de ego, de apego demais, entendeu? Isso é uma coisa bem legal da gente entender até, porque, obviamente, a gente tem ali, quando você tem uma construção com outras pessoas, você também tem um olhar ali maior, né, digamos assim, mais dimensionado ali para aquela obra, e obviamente que o objetivo final é que aquela obra dê muito certo, seja muito vendável. Isso é muito bacana, isso é importante também para que ela se mantenha. Como é que é isso? Como é que é esse olhar comercial, essa intenção comercial do livro, do filme? Como é que é isso? Comercial em que aspecto você está falando? Assim? Porque assim, a gente não pode deixar de pensar como um produto. A gente está aqui falando de uma obra, a gente está enchendo os olhos com arte, mas a gente não pode deixar de pensar num produto. Como é que é essa questão? Eu não dissocio muito uma coisa da outra e eu me preocupo com as duas coisas, mas eu me preocupo mais quando estou criando, em criar um produto cultural de qualidade. Né? Sabendo que eu vou falar para muita gente, sabendo que eu quero falar para muita gente, eu gosto que minhas histórias tenham público, transformem, tragam pontos de vista diferentes, tal, interessantes. Então, eu penso muito nessas oportunidades também. Mas eu não consigo, se você fizer um produto cultural só pensando no mercado que ele vai atingir, você não atinge. Se você fizer um produto cultural pensando na responsabilidade dele com o conteúdo, com as questões que ele discute, você aí consegue, sabe, a consistência é mais legal, né? Mas sem também esquecer, por exemplo, que das 3 áreas que eu atuo, editora, produção de teatro e produção de audiovisual, são indústrias, né? Então empregam um monte de, a partir da minha ideia, minha ideia ajuda a empregar, não é a única, mas ajuda a empregar um monte de pessoas nas editoras, nos grupos de teatro, nas produções de teatro, na televisão. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você vai colocar uma cidade cenográfica, eu escrevi para a Rede Globo a obra do Sítio Capão Amarelo, do Lobato, e escrevi 2 projetos meus também. Então, quando você vai colocar uma cidade cenográfica para funcionar,
Você escreve você acabou um capítulo, seja o que está fazendo, você acabou de mandar, são 200 pessoas que recebem da produção. Então, olha a quantidade, é uma indústria mesmo, né, na verdade. E a sua responsabilidade em fazer aquilo, quando você coloca manhã de sol em cidade tal, já são 150 pessoas que estão ali fazendo aquilo acontecer. É ator, é atriz, é coadjuvante, é iluminadora, é um monte de... Então, assim, é tudo indústria. Então, e como é a minha formação ajuda muito, eu sou formado em comunicações pela SPM, Escola Superior Propaganda e Marketing. Então, sempre eu consegui olhar para o produto cultural como um produto cultural. Não só um produto mercantil, sabe assim, vamos só vender por vender. Se eu olhar meus livros, o número é grande, são 3 milhões de exemplares vendidos, um livro vendeu 500 mil exemplares, que é o Cuidado do Garoto Apaixonado, que é uma história de amor de um garoto que se apaixona pela primeira vez, vai virar filme agora também, já teve 3 montagens no teatro e tal. E aí, assim, os demais, eles vão compondo uma performance de mercado que vai juntando tudo. Então, assim, não é um estouro de venda, 2 milhões de exemplares cada um, mas é consistência que vai dando essa coisa de eu poder falar a partir de 3 milhões de exemplares, entendeu? Muito bem. Agora, Tony, você é autocrítico? Sou bastante crítico comigo, com a minha... Eu sou pouco iludido comigo, eu acho, entendeu? Eu quero sempre... Cara, você pode esquecer, isso aqui está chutado, volta amanhã, escreve melhor essa cena que você estava com preguiça, já era tarde, você não devia ter escrito essa cena hoje, volta 3 casas, aí eu vou lá e faço a cena de novo, entendeu? Procuro, é isso que é bom, e errar, eu adoro errar também, errar é uma coisa legal, porque errar, não é maravilhoso errar o tempo todo, mas se você errar de vez em quando, te dá um senso de realidade das coisas que é maravilhoso, entendeu? Mas ó, eu fico pensando aqui, raciocinando o que você está falando, imagino você nessa conversa consigo mesmo, olha, cara, vamos de novo aqui, porque aqui não tá legal. Chutou demais aqui, volta aí. Larga de ser preguiçoso, pensa melhor nessa cena. Larga de ser preguiçoso, é sensacional. Sempre dá para melhorar, eu acho que sempre dá para melhorar. E o livro sempre assim, até quando ele é editado, acabou. Mais ou menos também que, por exemplo, agora eu estou relançando... Acabei de relançar um livro sobre uma aventura na Amazônia que escrevi há 25 anos atrás. Eu mexi em algumas coisinhas, os temas atuais estavam todos no livro, mas eu nominei as coisas de uma maneira diferente em função disso, entendeu? Em função de porque hoje dá para nominar de uma maneira diferente coisas que eu já tinha falado de outras formas. Então, assim, esse tipo de coisa eu faço, mas depois que o livro foi impresso, ficou pronto, aí eu não mexo mais, é sagrado, é para a posteridade, porque você vai ficar por aí. E o feedback das pessoas, você fica conectado a isso? Sim, eu gosto as redes sociais, né, fazem muito isso, né? Tanto, por exemplo, escolas, dos lugares mais distantes do Brasil, assim, moro em São Paulo, pequeno interior de Goiás, interior da Amazônia, vão chegando pedidos para conversa com o leitor, ainda mais que agora que dá para fazer online, é maravilhoso essa coisa. E também as experiências individuais do leitor, né? Assim, me emociona muito. Toda semana tem algumas coisas muito legais que eu recebo dos leitores que falam, poxa, só isso aqui, só por essa mensagem no Instagram já valeu a pena ter escrito esse livro ou fazer esse trabalho, entendeu? Tony, você tem uma grande produção aí literária e em todas as frentes que você trabalha. Como é que funciona aí as novas ideias? Você está sempre aberto aí às novas ideias? Como é que essa cabeça aí trabalha? Conta aí pra gente esse segredo da sua cabeça. Com a questão dos desdobramentos, audiovisual e teatro, eu acabo tomando mais tempo do que eu gostaria entre um livro e outro atualmente. Não estou reclamando, é só uma constatação. Para dar conta de tudo que eu me proponho a fazer, que aparece para eu fazer, eu vou espaçando mais, agora que eu já tenho 30 livros, vou espaçando um pouco mais, 2 para 3 anos, um livro novo, alguma coisa assim. Então, e as ideias vão brotando, eu vou guardando elas em pastas, aí quando eu vou começar o livro, eu vejo qual é a mais adequada para aquele momento, entendeu? E vou fazendo dessa forma. Como é que você começou? Eu comecei escrevendo, na verdade, as redações do colégio. Eu estudava numa escola pública muito legal e tinha um professor de português muito legal. E ele supervalorizava as minhas redações e mais 2 amigos meus. O Stênio, professor, ele tinha a Cecília e o Roberto. Então nós éramos os alunos que, por alguma razão, a redação se destacava, ou por humor, ou pelos termos colocados, enfim, ela
tinha algum destaque ali que rolava. E aí nós éramos chamados para... Ia ter grupo de teatro na escola, um de nós era chamado para escrever, ia ter grupo de rock para fazer a letra. Então as coisas começaram mais ou menos ali. Mas eu acho que, na verdade, antes disso, eu ouvia muita história. Meu pai, minha irmã, minha mãe, minha avó. Então, assim, a força atômica das palavras sempre me encantou. Porque você está lendo um livro de terror, você está na sua casa, você está na sala, no quarto, cai na cozinha uma colher, aquele... já te faz um clima, né? Essa coisa que a palavra faz, que a história faz, eu acho isso maravilhoso. Sempre achei, desde pequeno. E acho que eu sigo buscando, tentando entender qual é a força atômica das palavras e das ideias. Eu acho que, me parece, Tony, me corrija se eu estiver errada, é que a grande questão aí da sua história é um menino que começa numa escola pública e que as pessoas acreditam e que hoje tem 3 milhões de livros vendidos. Isso é muita coisa, isso é muito legal, inclusive para o menino de escola pública que está assistindo a gente e que tem um monte de ideias presas dentro da cabeça e que pode tudo. Pode tudo. Por isso que eu faço questão de falar que eu fui estudar em escola pública, porque eu acho assim que a gente tem... E é uma coisa assim, que mais importante que tudo, pode ser escola pública, pode ser escola gringa, pode ser... É acreditar no sonho, entendeu? Não deixa... Qual que é a câmera que está funcionando essa aqui? Cara, menina, não deixa ninguém derrubar o seu sonho. As pessoas podem falar o que quiserem, mas vai atrás do seu sonho, que vai dar... Veja o que o Machado de Assis fez. Não pensa nem no meu exemplo, eu penso no Machado de Assis, por exemplo. O cara... Né? Então, assim, se você acreditar no seu sonho, tudo vai dar certo. Tony, eu queria agradecer imensamente o seu compartilhamento de ideias e de conhecimento aqui conosco, muito bacana, muito importante. E esse programa, ele nasceu para estimular as pessoas, estimular a leitura, contar histórias, enxergar o mundo de maneiras diferentes. E você trouxe um mundo diferente aqui para a gente enxergar. Muitíssimo obrigada. Melissa, muito obrigado. Para mim foi um papo muito legal. Obrigado pelas perguntas e estou aqui à disposição de vocês. O que quiserem e para todo mundo que está nos vendo, que o melhor sempre aconteça. Você que está assistindo a gente, você vai ouvir agora uma dica dos deputados estaduais de literatura. Eu quero indicar o livro Política, Decifra-me ou te devoro. É um livro muito importante do grande escritor Edson Gabriel Garcia, que é um educador e um escritor reconhecido na área da literatura infanto-juvenil. Você que quer acessar a Biblioteca da Assembleia Legislativa, é um espaço gratuito aqui no Palácio 9 de Julho, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até às 18 horas. Você traz um documento original com foto e com comprovante de endereço, e aí você pode levar um livro emprestado. Esse aqui vai ficar com a gente, Tony? Vou te mandar um. Esse exemplar eu não posso, mas eu vou te mandar um em breve. Pois é, então o Tony vai mandar um exemplar pra gente, aí você vai poder ler o livro do Tony, que vai estar aqui na Biblioteca da Assembleia Legislativa. Muito obrigada e até a próxima.